Uma das histórias mais icônicas do Novo Testamento nos conta que um dia, enquanto Jesus ensinava seus discípulos, um grupo de escribas e fariseus trouxe uma mulher apanhada em adultério. Eles perguntaram a Jesus o que deveriam fazer, já que a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Jesus respondeu: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, aqueles prontos para apedrejar a mulher deixaram suas pedras e saíram, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Jesus então disse a ela: eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Esta história é amplamente conhecida, mas você sabia que ela nem sempre esteve na Bíblia? Em alguns momentos, essa narrativa esteve no Evangelho de Lucas, e não no de João, onde a encontramos hoje. Além disso, há variações em outros manuscritos, incluindo detalhes curiosos como Jesus escrevendo no chão. Vamos explorar a história dessa narrativa e como ela revela aspectos fascinantes sobre a formação da Bíblia e a história do cristianismo. A evidência mais antiga dessa história, conhecida como a Perícope da Mulher Adúltera, é de um manuscrito datado de cerca do ano 400 depois de Cristo, chamado Códice Beza. Este manuscrito contém os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Embora essa seja a evidência material mais antiga, sabemos que outros textos mais antigos já continham essa história, como a primeira edição da Vulgata, a Bíblia traduzida para o latim por Jerônimo no século IV. O testemunho mais antigo e inequívoco de alguém que conhecia essa história vem de cerca do ano 300 depois de Cristo. Apesar de não termos o documento original, a análise de edições tardias indica que a história data desse período. Assim, parece que essa narrativa entrou na Bíblia por volta do século IV, quando todos os livros que temos na Bíblia já estavam escritos. Dois papiros frequentemente citados, o papiro 66 e o papiro 75, são dos mais antigos do Evangelho de João. Esses papiros datam do século II e início do século III e são parte dos 18 papiros egípcios que são os mais antigos do Evangelho de João. Eles não contêm a perícope da mulher adúltera e isso é amplamente reconhecido em qualquer texto acadêmico. Esses papiros são fragmentados e muitos não têm a seção onde essa perícope estaria. Porém, o papiro 66 e o papiro 75 têm exatamente o trecho onde a perícope deveria estar, mas não está. No século IV, quando começamos a ouvir falar dessa passagem, já havia controvérsia. Jerônimo, o tradutor da Bíblia, reconheceu que muitos manuscritos não continham essa história. Ele dizia que muitos manuscritos continham a história da mulher adúltera, mas isso reconhecia que outros não a continham. Agostinho de Hipona, ao discutir o texto, sugeriu que ele havia sido removido por alguns maridos temerosos de que a passagem encorajasse a infidelidade. Ele considerava o texto autêntico e verdadeiro, mas acreditava que foi removido por questões sociais e morais. O argumento de Agostinho de que a passagem foi removida enfrenta problemas. Omissões nos manuscritos são raras e geralmente se limitam a letras ou palavras, não a passagens longas. Além disso, não encontramos referências explícitas a essa história em escritos cristãos antes do século IV. Se ela tivesse sido removida, isso teria ocorrido muito rapidamente, o que é improvável devido à disseminação dos textos cristãos pelo Mediterrâneo. O Evangelho de João data do final do primeiro século ou início do segundo século, então o texto teria que ter sido removido no mesmo século de sua escrita, o que é altamente improvável. Além disso, não encontramos nenhuma menção explícita a esse texto em comentadores dos evangelhos ou em autores cristãos antes do século IV. Existem algumas passagens em Papias de Hierápolis, Orígenes de Alexandria e no Evangelho de Tiago que podem indicar ligeiramente que esses autores conheciam a história da mulher adúltera, mas são referências muito genéricas. Mesmo que esses autores conhecessem alguma história relacionada a Jesus perdoando uma mulher adúltera, isso não é colocado em nenhum momento dos evangelhos. A evidência sugere que essa história foi adicionada posteriormente ao Evangelho de João. No entanto, ela também aparece em outros lugares, como no final do Evangelho de João e até mesmo no Evangelho de Lucas em alguns manuscritos. Por exemplo,
A Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias mais respeitadas em termos acadêmicos, indica que esta perícope foi omitida nos manuscritos mais antigos, mas colocada em outros manuscritos, às vezes no Evangelho de Lucas. Um detalhe intrigante dessa narrativa é a menção de Jesus escrevendo no chão enquanto os acusadores insistiam na condenação da mulher. Muitos se perguntam: o que Jesus estava escrevendo? O texto não especifica, deixando espaço para interpretações. Uma versão armênia do século X oferece uma explicação. Jesus estaria escrevendo os pecados dos acusadores. Imagine a cena: os acusadores, cheios de confiança, prontos para condenar a mulher, veem seus próprios pecados revelados no chão. Um a um eles se envergonham e deixam suas pedras, reconhecendo que também são pecadores. Esta versão oferece uma dimensão mais profunda ao ato de escrever de Jesus, sugerindo que ele estava mostrando a hipocrisia e a necessidade de misericórdia e introspecção. Muitos seminaristas, tanto católicos quanto protestantes, aprendem sobre essas questões nos estudos bíblicos. Bíblias de estudo modernas frequentemente reconhecem que a perícope da mulher adúltera não está nos manuscritos mais antigos e que foi adicionada posteriormente. Por exemplo, a Nova Versão Internacional e a Almeida Revista e Atualizada, ambas edições protestantes, trazem notas indicando que essa passagem não está nos manuscritos mais antigos. A história da mulher adúltera nos mostra como a Bíblia foi formada e como suas narrativas foram transmitidas ao longo do tempo. Essa história, mesmo que inserida posteriormente, oferece uma profunda lição de misericórdia e perdão. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.